Falando em BRICS, Técio, como fica, e estendo a você também, professor, essa pergunta, como fica a posição do BRICS diante dessa postura impositiva do Trump? Eles também podem ser impactados? Eu acho que essa história começou tudo no pronunciamento do presidente Lula durante o BRICS, querendo traçar primeiro uma moeda comum do BRICS, depois falando de um sistema substituto ao SWIFT. Lembrando hoje para o espectador, hoje quem não opera no SWIFT é a Rússia, todos os outros países operam no SWIFT, e diminuir a dependência do dólar como moeda internacional. É meritório, mas o grande ponto é para que vou criar um novo sistema de transação internacional, e pior que isso, por que foi o Lula o porta-voz dessa notícia? Eu acho que no final o que o professor quis trazer é por que raios o Brasil acabou assumindo um papel de defender o ostracismo da Rússia dentro do comércio internacional? Obviamente, o BRICS se sediou no Brasil, mas não precisava ser o Brasil ser porta-voz disso. Aliás, poderia tocar um projeto de criação de um SWIFT-B, linha 2, sem esse anúncio público, principalmente no momento em que as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos estão frágeis. Estão horríveis, né? Horríveis. Frágeis era no começo dessa crise, agora estão horríveis. Pois é, e aí chama a atenção assim, por que foi porta-voz? Não tinha necessidade. Tem tanta coisa que o Brasil poderia liderar na pauta diplomática internacional e essa não é a pauta principal. Então, que deixasse outro país ser portador do anúncio. Eu até digo assim, será que houve a inocência do presidente em querer avocar essa fala? Olha, se foi inocência ou não, se isso aconteceu, ele está muito mal assessorado. Eu acho que a gente tem aí sempre um backstage por trás e um representante de um país precisa ter postura diplomática. Mas no final acontece, o Trump está dando mais força para os BRICS, quando ele faz esse movimento. Só que ele joga o Brasil na esfera geopolítica dos BRICS, o que me preocupa, porque o Brasil sempre foi um país de fazer negócio com todos, o próprio Brasil é isso. Sim. O Brasil deixa disso, vamos resolver aqui. A diplomacia brasileira é uma das diplomacias mais respeitadas no mundo, e aí eu acho que até passo a palavra para o professor, pelo menos o meu conhecimento como leitor, como do setor portuário, nós, portuários, a gente sempre busca outros portos para assinar tratados, E o setor portuário brasileiro assina muito tratado com outros portos, E do mesmo jeito como o Brasil assina muitas cartas de intenções com outros países. Então, ou seja, estou trabalhando diplomaticamente em todas as esferas. Não tem que entrar no fla-flu, Principalmente pensando num grande fla-flu, que para mim não é o fla-flu, não é Rússia, é Estados Unidos, hoje é China, Estados Unidos. A Rússia está satelital nesse processo. E aí, obviamente, tentando beber dessa briga, Porque uma vez que se cria um novo SWIFT, que se cria uma nova moeda, ou que se faça simplesmente o câmbio entre moedas dentro do BRICS, você, obviamente, dá um respiro para a Rússia voltar para o comércio internacional, O grande problema é, o Brasil precisa comprar essa briga? É necessário? Não é, professor? Não é necessário. Não é, e um ponto curioso que você mencionou, Técio, e até fazendo o exemplo do fla-flu, e o que a Nathalie trouxe, eu acho sim que ele foi bastante inocente quando ele definiu ou se manifestou sobre uma moeda única, E por que eu digo isso? Se a gente trouxer quantos anos que existem o Mercosul, por que não existe uma tarifa, uma moeda única no Mercosul? Exato. Então, assim, foi totalmente um contrassenso, E aí, como bem observado pelo Tércio, e aí eu saio do futebol e vou pro pugilismo, O que o Trump fez? Ele percebeu que o fígado do nosso governante seria o que ele mencionou no BRICS e ele está atacando ali, Então ele está concentrando ali, sendo que nós temos outras tantas potencialidades, como o Tércio bem mencionou. A nossa diplomacia é muito reconhecida internacionalmente pelo fino trato com que se tem e que se consegue várias nomeações, vários acordos internacionais. E dentro do Mercosul, se você entrar no próprio site do Mercosul, você vai ver que lá tem infinitos acordos comerciais que são feitos até com países
que não são do bloco, mas que visa esse inter-relacionamento. Desde a área de saúde, tecnologia, então assim, existem vários acordos que não são conhecidos, né? Mas assim, que eles potencializam o desenvolvimento econômico e social das nações. Então, fica essa pergunta, essa reflexão, né? Por que será que foi falado de uma moeda única no BRICS, se dentro do próprio Mercosul nós nunca conseguimos isso? Né? Será que é falta de interesse econômico, político? As economias não estão tão estáveis assim, mas eu acho que essa é a grande oportunidade. Quando você não tem economias que não estão numa mesma estabilidade, é você unir forças e daí sim você trazer novos resultados de novo para um bloco que é uma grande potência, principalmente na questão do agronegócio. Não, e em adição, veja, a única moeda comum que deu certo no mundo foi o euro. O euro. Por questões óbvias. Você tem uma dimensão territorial europeia e uma troca de fronteira, né? Estou da Suíça, França, Itália. Né? Então, assim, não fazia sentido. É bem isso, né? Portugal, você atravessa Portugal. Exato. Então, e existe uma interação dentro do mercado europeu. Então, faz sentido você ter uma moeda única europeia. E veja, e demorou, não foi tão rápido. Né? E mesmo assim você tem assimetrias dos bancos centrais de cada país com a linha institucional europeia. No Mercosul, você não tem tanta transação de fronteira. Tirando Foz do Iguaçu, que todo mundo passa lá para cá, quais são as outras trocas de fronteiras que são acentuadas? Até porque nós temos uma dimensão continental, né? Para fazer essa troca de fronteiras é bem mais complexo. E mais do que isso, você tem os países que têm a maior dimensão longitudinal, é o Brasil e o Chile. Sim. Né? Só que você tem os Andes no meio. Exato. Que de fato, ele dificulta esse intercâmbio entre as pessoas, entre os países. Isto posto, e o fato de uma moeda do Mercosul não ter vingado, eu entendo que esse é um elemento. E o segundo elemento é a assimetria entre as economias. Né? Se a gente fosse criar um Mercosul dólar, né? O dinheiro do Mercosul, qual que seria o preço de uma Coca-Cola na Bolívia, né? Na Bolívia não sou, mas vamos supor, na própria Argentina, antes do Milei, que você tinha lá uma inflação de 80%, como é que você trabalha o processo inflacionário entre países que não têm economia consolidada, né? Com a mesma moeda, né? Ou seja, eu não poderia emitir papel moeda, né? Então, como é que fica porque existe o controle de emissão de papel moeda no mercado europeu. Sim. E aí você pega esses dois exemplos, são exemplos locais, como é que eu vou pensar numa moeda que vai transacionar China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil, e obviamente com todas as economias que estão se aderindo ao bloco, né? O bloco não tem essa função de criar uma moeda. O bloco tem a função de trocas de cadeias de valor, de desenvolvimento global.